noite, estudianas, estudianos, estudianers do meu coração. Como é que vocês estão nessa noite de terça-feira? Ansiosos e ansiosas assim como eu? Porque eu tô aqui me tremendo na base de ansiedade, mas também muita felicidade de estar aqui com vocês realizando essa oficina de redação muito diferentona, né, gente? O que tem a ver o pão com o projeto de texto da sua redação? É o que você vai descobrir hoje na nossa live. A cozinha é o coração da redação, que inclusive está aqui. Olha que bonitinho, gente. Olha que coisa maravilhosa. Não dá para ler, mas eu garanto para vocês que está escrito ali, a cozinha é o coração da redação. Quem está acompanhando a gente desde o ano passado se lembra que em julho nós fizemos também oficinas online de redação, trabalhamos gêneros textuais diversos, mas nessa nossa sequência de lives deste 2022 muitíssimo especial, como vocês estão vendo, a gente vai falar sobre as partes de um mesmo gênero textual, que é o gênero dissertativo argumentativo. Já ouviu falar dele? Importante, né? Cai no Enem, cai FUVEST, cai VUNESP, a maioria dos grandes vestibulares e concursos, inclusive nas suas aulas de redação da escola, é requerido esse gênero textual. E como estamos em clima de férias de julho, a gente dá essa temperada, né, para que o nosso aprendizado, a nossa absorção dos conhecimentos, ela seja ainda mais aperfeiçoada, mas também para que a gente perceba que estudar para o vestibular não é só a parte do estudo, não é? Não é escrever a redação, não é só sentar ali na frente, ler a proposta e sair escrevendo. Tem toda uma preparação que acontece o tempo todo. Seja você exercitando o seu pensamento crítico no dia a dia, né? Fazendo as aulas, obviamente, para se apropriar das técnicas. Vamos falar de redação aqui, as técnicas de redação, entender qual é o gênero textual pedido, o tipo de texto também, não é mesmo? Só que, especialmente para redação, a gente precisa de uma pitadinha de, não vou dizer criatividade, você não precisa necessariamente ser uma pessoa criativa para escrever um texto nota 1000 na sua redação. Mas é aquela pitada de autoria que só vem dessa naturalidade, dessa nossa habilidade exercitada diariamente de fazer associações das nossas atividades cotidianas, como, por exemplo, cozinhar. Não é mesmo? Que demanda tantas ações. E por que a gente começa com o pão? Porque pão é a base de tudo, não é mesmo? Mas antes de te falar um pouquinho mais sobre a história do pão e a gente colocar literalmente a mão na massa, eu vou lembrar vocês que estão assistindo, cliquem no link ali nos nossos comentários, fixado nos comentários do YouTube, para se cadastrar na nossa plataforma e escrever a proposta de redação que eu vou oferecer para vocês no final da nossa live. E as melhores notas vão concorrer a bolsas de estudo aqui no estúdio. Sim, vocês vão ganhar descontos, vão exercitar a escrita de vocês, vão poder ser avaliados pela nossa plataforma, recheada de corretoras e corretores extremamente competentes, não é? E vai poder acompanhar a gente ainda na semana que vem e na próxima, nesse processo de entender as partes do texto dissertativo argumentativo, aguçando a nossa criatividade e essa nossa habilidade interpretativa. Tudo bem? Tudo certo? Então, vamos lá colocar a mão na massa? Vocês vão ver que os ingredientes, a primeira coisa em relação ao pão, que também foi o motivo pelo qual eu escolhi essa receita, é que embora os ingredientes sejam muito simples, ele demanda uma percepção sua, que vai colocar a tal da mão na massa. Por quê? Porque o processo de fermentação de um pão, ele demanda
a você observar se o dia está mais quente ou mais frio, porque isso vai interferir no tempo de fermentação. Se a farinha que você escolheu absorve mais ou menos água, então você tem que testar várias vezes a sua receita, você tem que exercitar as suas habilidades para conhecer a sua farinha, você tem que exercitar a sua escrita, você tem que ler para poder escrever bem, mais e melhor. Você precisa ler as receitas, os ingredientes, o modo de preparo, as formas diferentes de se fazer uma mesma receita também, para poder ir aperfeiçoando e criando a sua própria receita. Porque o que a gente quer aqui, falando ali de projeto de texto, não é que você ingesse o seu texto dentro de uma estrutura pré-determinada e use aqueles mesmos conectivos do projeto de texto e só vá preenchendo ali com os seus argumentos, com os dados, com a seleção de informações que você fizer da sua proposta para aquele recorte temático, mas que você, sabendo dessa estrutura, desse esqueleto para a sua redação, que é para o gênero dissertativo argumentativo composto por introdução, de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento e conclusão, você ter essa liberdade para poder fazer as associações de forma produtiva, trazer conclusões que sejam autorais e que ao mesmo tempo tenham clareza e objetividade em defesa de um ponto de vista. Beleza? Vamos falar nas próximas lives um pouquinho mais de tese, um pouquinho mais de argumento e argumentação, a conclusão, mas hoje a gente vai ficar no básico do pão e no básico do seu projeto de texto. Essa é a analogia de hoje. E então, vamos aos ingredientes? Antes disso ainda, se você tiver dúvidas, perguntas, comentários, especialmente sobre redação, eu tô aqui inventando moda, fazendo todo mundo da produção, do marketing, do estúdio inteiro se revirar para fazer isso daqui acontecer, mas eu não sou uma super masterchef, não é mesmo, gente? Inclusive, já vou tirar aqui os meus óculos, porque eu não cozinho de óculos. Eu vejo vocês melhor de óculos, eu escrevo e leio de óculos, porém, com fritura, né? Quando a gente mexe com essas coisas, a farinha do pão também me embaça toda a vista e é terrível. Então, já vou tirar os meus óculos aqui. E antes de irmos para os ingredientes, falar sobre texto e contar um pouquinho do porquê que eu inventei essa moda de cozinha desde o ano passado. Para convencer vocês de que, mesmo que você nunca tenha escrito um texto dissertativo argumentativo, nunca é tarde para você começar, tá bom? Por quê? Porque eu cozinhava. Se a minha mãe estiver aí, comenta aí, mãe. Eu avisei a minha mãe. Ô mãe, você comenta e fala para todo mundo a verdade, que eu sempre disse, quando eu crescer, mãe, eu não vou cozinhar, eu não vou fazer trabalho doméstico, eu não quero, eu não gosto. Pois bem, a pandemia veio, eu fiquei enfurnada dentro de casa e eu descobri que eu amo cozinhar, amo fazer pão. Dizem por aí que até que meu tempero é gostosinho, não é? Depois as meninas vão provar aqui e vão dizer se o pão ficou bom, mas pão sempre fica uma delícia, né, gente? Então, a moral da história ou o moral, agora me deu branco. Dá um Google aí que vocês descobrem o gênero de amoral ou moral. É que se eu aprendi a cozinhar com 30 anos nas costas, vocês aprendem a escrever com qualquer idade que seja. Não importa se você tem 16, 20, 30, 40, 50. Estamos aqui para começar juntos e nós vamos lá. O link, nós temos, não se esqueçam de compartilhar o link dessa aula, chama mais alguém. A pessoa não gosta de escrever, mas gosta de fazer pão, gosta de cozinhar, gosta de ver esse tipo de programa, de live. Então, bora, compartilha. E assim, você é ousada, né, gente? Eu sou absolutamente apaixonada por Paola Carosella, ou Paula Carosella. Por quê? Porque ela não é só uma super chefe, ela é professora. E eu fico lá assistindo aos vídeos dela e aprendendo um monte de coisa. Ela ensina o porquê por trás das receitas, não é?
Quem sabe vocês comentem ali nos vídeos dela, Paola, tem uma doida ali falando de você, fazendo um pão fofinho que você ensinou. Quem sabe ela não nota a gente, não é, gente? Então, brincadeiras à parte, vamos lá ver os ingredientes? Então, vamos lá. O que nós vamos precisar para fazer o nosso pão, claro, antes de mais nada, é farinha. Então, nós temos aqui o nosso pote de farinha. Que tipo de farinha? Farinha branca que você encontra no supermercado mesmo, tá bom? Farinha, vamos precisar. Nós vamos precisar também de 150 ml de água para a primeira parte da receita. Que vocês vão ver ali que tem 200 gramas de tanzong. Ai, meu Deus, misericórdia, o que é isso? É um mingau, gente. Tanzong é um nome japonês para esse mingauzinho que eu vou fazer para garantir a fofura do pão. Então, vamos começar por aqui. Depois, para o restante da massa, nós vamos incorporar esses 200 gramas, né, que vão ser 150 ml de água, mais 50 gramas da farinha para fazer o mingauzinho. Esses 200 gramas que vai virar o mingau vai ser incorporado em mais de 400 a 500 gramas de farinha. Por que eu falo de 400 a 500 gramas? Porque depende da absorção da massa, tá? Nós temos já 2 massas aqui, estamos indo para a terceira massa com vocês. E eu usei técnicas diferentes e quantidades diferentes porque é como eu estava dizendo no início, a gente precisa observar. Não adianta ver uma receita de texto, um projeto de texto e sair jogando as coisas ali, ou na panela, ou na sua folha ao maço, né, de papel, e achar que o negócio vai dar certo. Você tem que dar atenção para essa receita em especial. Pode ser que haja outras receitas que não demandem tanto, mas o pão, os ingredientes são simples, são acessíveis, mas ele demanda essa atenção. Por isso, pão e projeto de texto. Depois desses ingredientes, depois a gente projeta o restante dos ingredientes. Vamos fazer o mingau? Que eu tô aqui na falação e o nosso forno já está pré-aquecido. Então, nós vamos colocar ali na nossa panelinha. Opa, ligou. Graças a Deus. Vamos colocar então, antes, boa, ainda bem que eu me lembrei, ó, antes de levar para o forno, para o fogo, vamos misturar primeiro. Por quê? Porque a farinha com a água, ela dá aquela... Eu uso uns verbos de vez em quando, o pessoal ri, eu acho que é só no interior que falam isso. Assim, ela dá uma engruminhada. Vocês já ouviram essa expressão, engruminhada? Então, ela dá. Aí, esses 50 gramas de farinha, você pode usar o medidor, se você tiver medidor. Você pode usar balança de precisão, se você tiver, mas a maioria das pessoas não tem, não é? Então, vai ser mais ou menos cada colher de sopa. A gente tem aqui os medidores também. Então, eu vou usar um medidor aqui que tem 59 ml. Eu vou colocar um pouquinho menos desse medidor para dar certinho. Mas se você colocar 2 colheres bem cheionas dessa colher de sopa tradicional, dá certo também, tá bom? Vai dar mais ou menos esses 50 gramas que a gente precisa. Então, eu vou usar aqui o medidor. Vamos já começar a fazer uma meleca, que eu gosto. Eu adoro melecas. E a gente coloca aqui. E já... Deixa eu ver onde está melhor aqui. Isso. E já vai misturar. Ai, professora, precisa desse batedor de ovos, né? Ou fouet? Não, não precisa. Qualquer colher vocês batem. É que eu quero usar os acessórios aqui. Por quê? Porque na minha casa não tem esse monte de coisa bonitinha, linda, maravilhosa. E eu quero usar. Então, a gente mistura bem misturadinho. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês verem como ela fica bem cheia de grumos, né? Então, a gente solta bem, porque quando ela for pro fogo, ela vai começar a ganhar uma consistência de mingau. E se ela não estiver bem dissolvida ainda, vai ficar com pelotinhas. A gente não quer pelotinhas. Então, aqui acho que já tá bom. Vamos pro calor. Que já... Cadê? Aê! Muito bem.
Enquanto a gente vai fazendo o mingau, eu vou dar uma olhadinha aqui nas dúvidas de vocês. Podem mandar dúvidas, tá bom? Marquem o estudinho. Marquem o estudinho, mandem dúvidas de redação. Se eu puder tirar dúvidas também em relação à receita, ao pão, aquilo que eu sei, né, gente? Sem... quando eu digo que eu não sou uma profissional da cozinha, é importante para não desvalorizar o trabalho de quem tá, né, quem de fato é chefe, de quem de fato é cozinheira, cozinheiros. Eu estou aqui, jamais em rede nacional, estive aqui fazendo meu pãozinho. E aí a gente vai dando ponto dessa massa. Esse momento, esse em todos os momentos, a gente não pode deixar, sabe, vamos deixar descansar, depois eu volto? Não dá. Porque senão vai queimar, vai grudar no fundo da panela, parece que ele não vai dar certo. A gente sempre fica, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas ele dá. Eu garanto para vocês, pode demorar um pouquinho, mas ele dá. A gente começou um pouquinho atrasada a nossa live hoje por questões técnicas, então a gente vai avançar um pouquinho, talvez a nossa live vá até umas 8h15, né, gente? Uns 15 minutinhos que a gente atrasou, para dar tempo de vocês verem o resultado. E, claro, com certeza, eu prometi para vocês o quê? A história do pão, né? Então, um outro motivo pelo qual eu escolhi o pão para a gente começar as nossas lives, a nossa oficina de redação, é porque o pão é um alimento básico, ele é um alimento elementar. Não significa que todo mundo tem que comer pão. Hoje em dia, né, se você tem muitas pessoas que têm intolerância ou alergia ao glúten, e aí quando for comer pão, tem que ter um pão que tem glúten. Inclusive, se você for intolerante a alguma coisa, essas farinhas aqui não podem, tá? Tem todo o glúten, porque o glúten é que dá a liga, né? O glúten é de glue, cola. Então, ele é que dá a colinha ali para o pão não desintegrar. Não temos registros exatos do primeiro pão feito, mas acredita-se que ele tenha mais de 6.000 anos e que ele tenha sido descoberto por acidente pelos egípcios, né? Qual que é a base da farinha? Trigo, farinha de trigo. E eles já consumiam, os egípcios já consumiam o trigo naquela época, só que eles consumiam cru, né? Vocês já viram o trigo? Né? Aquela sementinha? Então, eles consumiam o trigo cru para poder ter as propriedades, as fibras do trigo e tudo mais. E muitas vezes eles mascavam esse trigo. Por acidente, dizem... essas informações eu li no site Agência Brasil, tá? E tem o nome de um autor que depois eu passo para vocês, eu anotei em algum lugar, eu já me esqueci, mas um autor brasileiro que tem vários livros publicados, tá? E ele é que fala sobre essa história do pão, que por acidente um egípcio deixou cair essa massa, essa gosma, que delícia, gente, essa gosma de trigo ali com saliva na boca, caiu por acidente em uma pedra quente em cima de uma fogueira e aí eles assaram. Mas sem fermentar, percebe? O que parece para vocês, tá começando a dar a liga aqui, o que parece para vocês um pão achatado? Vou dar um tempinho aí para vocês mandarem no chat, eu já vi que alguma coisa chegou no chat, mas eu só vou segurar aqui o ponto do nosso mingau para vocês verem onde que ele tem que chegar. O nosso fogãozinho tá um pouquinho... Ele tá um pouquinho fraquinho, por isso que tá demorando um pouquinho, mas esse processo aqui, ele costuma levar uns 2 minutinhos, viu, gente? Para a massa chegar nessa consistência aqui, ó. Um pouquinho mais, para nossa massa não ficar muito mole. Ó, tá vendo? Um mingauzinho, ó. Mais um pouquinhozinho só. E tá vendo a fumacinha? Dá pra ver?
E pronto, vamos desligar aqui. Ó, então, tá vendo? Ó, é um mingauzinho, tá? Então, a gente tira aqui do fogo e deixa ele esfriar. Deixa ele esfriar. Enquanto ele esfria, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como era um dos primeiros pães, não é? Vocês já ouviram falar do pão sírio, pão ázimo, ó, achatadinho, né? Super achatadinho, né? É mais ou menos esse pão aqui que eles tiveram, os egípcios tiveram como resultado nesse acidente, né, do trigo que caiu ali, misturado com a saliva, ele caiu na pedra e aí tivemos como resultado mais ou menos um pãozinho desse. Aí o que acontece? Acontece que... antes de falar do que acontece depois, é desse pão aqui que vai chegar lá na Itália que a pizza vai nascer. Tá? Então, a pizza, ela não é italiana, de fato. Ela foi popularizada, os italianos que me perdoem. Ela foi popularizada pelos italianos, pelos napoletanos, a margherita bella, la bella margherita. Mas a base, ela é egípcia, né? É esse pão achatadinho. E aí, depois, eles começaram a fazer testes de fermentação para que o pão pudesse crescer, para que ele duplicasse de tamanho. Olha só que coisa interessante também a respeito do pão, que eu particularmente acho mágico. Essa habilidade, essa capacidade da farinha de multiplicar, né? Multiplicar o pão de fato. Mas os egípcios, eles não tinham muita confiança nesse processo, porque o processo de fermentação é o quê? São as leveduras do fermento trocando com o ar gás carbônico. E aí o gás carbônico vai crescendo e vai dando o volume para a massa, certo? Só que eles dão a impressão de que isso quer dizer que o pão, que a massa ali está estragando. Então no começo as pessoas não comiam porque achavam que estava tudo estragado aquilo lá. Então, muito interessante, é um alimento super antigo, super básico na alimentação de muitas culturas, em especial a egípcia, é claro, eles ficaram até conhecidos como os comedores de pão. Então, também por isso que temos o pão aqui como a nossa base. E aí, gente, temos aqui o nosso mingau, o nosso tanzong. Vamos misturar os secos da receita. Várias pessoas, gente, vocês vão encontrar na internet um monte de formas para você fazer o seu pão. Você pode misturar primeiro os molhados. Na minha casa, por exemplo, eu tenho o meu fermento, eu vou mostrar o fermento que a gente vai usar, né, para essa receita, mas eu mantenho um fermento na geladeira. E aí eu começo misturando ele com água. É diferente esse que eu faço, tá? Mas aqui a gente vai começar misturando os secos, tá bom? Eu falei que tinha dúvidas. Lu Anderson, como fazer uma boa tese? Lu Anderson, na semana que vem a gente vai falar mais de tese, tá bom? A tese da redação com a receita broa de fubá. E vocês vão entender o porquê da broa de fubá. Tudo tem um porquê aqui, viu, gente? Nada é aleatório. Matheus, tem dicas para melhorar na competência 1? Com certeza, Matheus, já falo. E o Afonso, como problematizar o recorte temático e extrair argumentos? Eu vou responder a dúvida do Matheus rapidinho. A do Afonso, se surgirem novas dúvidas, eu respondo depois para dar tempo da gente continuar aqui a nossa receita. A competência 1, Matheus, especialmente, vai ser beneficiada por exercícios lá da nossa plataforma. Nós temos mais de 6.000 exercícios ali disponíveis, de todas as disciplinas, né? Mas especialmente exercícios de gramática. Então, assistir às aulas da nossa professora Pri, não é? Sobre morfologia, por exemplo. Então, procura lá na nossa plataforma morfologia, conjunções que estão dentro da morfologia, porque a competência 1 é adequação à norma culta da língua portuguesa. Para que você esteja com a sua língua ali, no momento da escrita, adequada para ter uma competência 1, nota 200, né? Nós temos 5 competências no Enem,
uma nota 1000 total, então cada competência vai de 0 a 200. Você precisa ter um bom domínio da ortografia, da pontuação, da acentuação, tá bom? Então, é por isso, essa é a dica que eu dou. Claro, leitura sempre vai ser uma dica para quem quer escrever melhor, para todas as competências, a leitura e exercitar a sua escrita. Mandar os seus textos lá na nossa plataforma para que eles sejam corrigidos e aí você vai receber como feedback comentários específicos do que você tem que melhorar em cada uma das competências. Mas de forma geral, você exercitando, fazendo exercícios de gramática, assistindo às aulas de gramática e lendo, sendo um bom leitor de tudo, tá, Matheus? Você vai melhorar também a sua competência 1. Afonso, vou deixar para falar sobre as suas dúvidas mais para frente. Já surgiram outras dúvidas aqui. Oi, Paloma, eu vi que a Paloma mandou, que bom você por aqui. Então, vamos lá, vamos colocar, eu vou colocar aqui de 400 a 500 gramas de farinha, atenção para bagunça. Então, vou colocar aqui no medidor. Você pode usar colheres medidoras. Você pode usar, se bem que para medir 500 gramas, meio quilo, né, gente? Simples. Você compra o saco e usa metade, né? Muito mais simples. Pronto, ó. Vou usar aqui 500 gramas de farinha de trigo branca, tradicional, do mercado. Venho para cá. E de farinha já temos aqui. O que nós vamos usar também? Nós vamos usar açúcar e sal. Então, aqui nós temos o sal e aqui nós temos o açúcar, né? As quantidades, vocês podem colocar as quantidades por gentileza. As quantidades de sal e de açúcar, mas é um pouquinho menos de sal. São 10 gramas de sal e 56 gramas de açúcar. Então, ó, 10 gramas de sal vai ser um pouquinho menos do que uma colher de sopa, tá? Então, vou colocar aqui o sal, o açúcar um pouquinho mais, 55 gramas, nós vamos ter aqui mais ou menos 25. Lembra que eu falei para vocês que 2 colheronas bem cheias lá para a gente fazer o mingau seria o suficiente? Então, se tiver a colher medidora, facilita a vida, né? O que mais nós temos de ingredientes secos aqui para nossa receita? Nós temos, é claro, o responsável por fazer crescer a massa, que é o fermento. Nós vamos usar o fermento biológico seco, tá? Que ele é granuladinho. Ó, eu tô com a mão limpa. Ele vai aparecer aí aqui, ó. Tá vendo? É aquele sachêzinho que a gente compra no mercado também, tá? Então, nós vamos já acrescentar ele aqui. E vamos misturar os secos. Misturamos aqui. Enquanto isso, a gente vai pensando nas nossas inspirações para escrita, a gente vai pensando em modificar a receita se for necessário. Se eu moro num lugar muito frio, se eu moro num lugar muito quente, se eu quero fazer com uma farinha diferente, não é? A mesma coisa para escrita também. Aí nós vamos acrescentar. Na nossa receita que eu passei para vocês, tá escrito 2 ovos. Só que nós vamos comprar, esse ovo é tipo jumbo, é um ovo gigantesco. Então, eu vou usar um ovo só, tá? Pode... todo mundo sabe como é um ovo, né? Aqui, um ovo, a gente vai colocar... Eu coloco aqui no meio, ó. Aí eu vou colocar os líquidos aqui no meio e misturar, tá? Isso aqui, ó. Ficou bem perto, mas é isso. Muito bem. E quais são os outros? Nós temos o leite, tá?
Vou acrescentar o leite aqui e, claro, o nosso famigerado tanzong, esse daqui. Então, eu vou levar aqui para a pia e pegar essa outra ferramenta, muito bem, e nós vamos acrescentar aqui o nosso tanzong, o nosso mingau, para o nosso pão ficar bem fofinho. Então, percebam que assim, mesmo o mingau, né, ele é farinha e água, gente. Não tem segredo, é farinha e água. Só que esse modo de preparar, essa atenção, como que eu posso dizer? Esse diferencial mesmo, ele faz diferença no resultado final, assim como a sua atenção para o seu texto vai fazer diferença no resultado final do seu texto também, tá? Então, nós vamos misturar bem aqui para fazer uma massa bem maçuda. Daqui a pouco ela vai, a gente vai incorporando, a gente vai mexendo de dentro para fora, como se fosse uma batedeira, né? A batedeira planetária, que tem aquele gancho, é um dos meus sonhos de consumo. Inclusive, assim, ó, patrocinadores, nota a gente. É um dos meus sonhos de consumo, uma batedeira planetária. Mas, uma coisa que eu gosto também é botar a mão na massa, então a batedeira... Ela é boa para fazer outras receitas, mas para o pão eu gosto mesmo de pôr a mão na massa. Ele vai chegar numa consistência que vai ficar difícil de mexer, ó, tá vendo? E aí agora é a parte que eu gosto. Agora é a parte que a gente põe a mão na massa, literalmente, e vai, claro, gente, mãos limpas, pelo amor da deusa. Vocês têm que se preparar para uma receita fazendo, né, com higiene, os acessórios, os ingredientes, da mesma forma que você tem que se preparar para escrever uma redação. Por mais que você saiba mais ou menos o que você quer falar, que você entenda um pouquinho sobre o tema, que não seja uma novidade para você, você não vai simplesmente sentar e... Vou usar um verbo estranho nesse momento, mas vai vomitar um texto ali. Não vai chegar e jogar os ingredientes todos de uma vez ali, pronto e boa, entendeu? É a mesma coisa, gente, a mesma coisa. É claro que eu faço esse tipo de associação, por quê? Porque enquanto eu vou cozinhando, eu vou pensando, eu vou fazendo anotações, eu faço as minhas próprias receitas, eu leio todo esse processo. Na hora de você escolher os ingredientes também, né? Na hora de você ir ao mercado, a pessoa que só come... Se você não gosta de cozinhar, tudo bem, amada, amado, tá tudo ótimo. Se você não gosta de escrever e quer passar no vestibular, você vai ter que começar a escrever, não tem jeito. Agora, se você só come, tá tudo bem também? Tá médio. Por quê? Porque você vai ter que confiar em quem fez a comida para você, se não foi alguma pessoa da sua confiança, se você pede, né, por delivery, você vai ter que confiar que aqueles ingredientes são bons mesmo, né, que não tem nada de errado ali com aqueles ingredientes que vão fazer mal para a sua saúde, se você tiver alguma intolerância, alguma coisa do tipo. Mas você perde a oportunidade de ter contato... eu vou usar a outra ferramenta, pera lá. Você perde a oportunidade de ter contato com os preços do mercado, a alta dos produtos, dos ingredientes. E o que isso tem a ver com redação? Tudo. Porque redação é um processo de associação, gente, é um processo de interpretação. Um preço no mercado não aumenta do dia para a noite gratuitamente. Não. Eu estou limpando aqui para manter a massa toda juntinha, tá? Porque ela vai agora descansar. E a parte mais difícil de um pão, na minha opinião, é esperar. É a paciência para esperar o pão crescer.
E como isso vai demandar um bom tempo, tempo que nós não temos aqui para nossa live, a gente já tem uma massa pronta aqui, tá? Então, essa massa aqui, você vai cobri-la ou com, aqui a gente tem um recipiente, pode ser um recipiente de vidro, pode ser um recipiente de plástico como esse daqui, ele pode ser quadrado, pode ser redondo, do jeito que você quiser, tá? Mas é importante que a massa esteja coberta para não cair nenhum bichinho, né? E para não ressecar também a superfície da massa. Então, ou você cobre com uma tampa, ou você cobre com um plástico filme, ou com um guardanapo bem limpinho e vai deixar descansar. Aí é que vai depender e você tem que observar, assim como você observa e lê atentamente os textos de uma coletânea, de uma proposta de redação. Se tiver muito quente, se tiver muito frio. Então, se tiver muito quente, o que vai acontecer? As leveduras, elas vão trabalhar mais rapidamente, o pão vai crescer mais rápido. Se tiver mais frio, vai acontecer o contrário. A atividade das leveduras vai ser mais vagarosa. É por isso que muitas pessoas que fazem fermentação longa vão colocar essa massa dentro da geladeira. Por quê? Porque quanto mais demorado é o processo de fermentação, mais complexidade a gente dá para o pão, mais leve ele fica e ele meio que vai passando por um processo de pré-digestão. As leveduras vão digerindo, entre muitas aspas, o pão, então ele fica mais leve. Não significa que se você comer pão até sair os olhos, como diz minha mãe, sair pelos olhos um monte, você vai ficar inchada, vai, né, gente? Porque pão é pão, farinha é farinha, glúten é glúten, tá? Mas ele é um pão muito mais saudável que você sabe o que tem ali dentro dos ingredientes, você sabe quanto custou esse pão. E se você precisar escrever sobre economia, se você precisar escrever sobre trabalho doméstico, se você precisar escrever sobre cultura, alimentos, né, desperdício de alimentos no Brasil, você vai ter um repertório muito mais rico, tá bom? Então, essa massa vai descansar e ela precisa dobrar de tamanho. Se o seu recipiente ele for um pouquinho menor que o meu e transparente, é só você pode fazer até uma marcação para ter uma ideia do quanto ele cresce. Mas mais ou menos, a nossa massa vai ficar um pouquinho, ela deu uma ressecadinha, né, porque ela não estava coberta, inclusive, ela cresce, essa massa aqui, ela teria crescido um pouco mais. Por que ela não cresceu tanto assim? Porque começou a esfriar. Né? A gente ficou, agora já são 7h30, né? Ela foi fermentada às 5 horas da tarde, mais ou menos, então já estava começando a esfriar, ela vai dando uma retardada, né? E aí, gente, nós vamos aproveitar essa massa aqui para informá-la. Depois que a massa cresceu, você vai acrescentar aí você acrescenta C. Qual é o objetivo do ovo ou dos ovos, do leite e da manteiga, que eu estou quase me esquecendo da manteiga aqui. O objetivo desses ingredientes é dar peso para o nosso pão. O pão pesado, ele vai ficar mais macio, tá? Então, vamos supor que você começou a sua receita, assim como eu comecei, a primeira massa de pão que eu fiz, eu comecei... E aí eu vi que ficou muito hidratada, ficou muito mole a massa. Eu queria uma massa que não fosse tão molinha assim. E aí eu não acrescentei a manteiga, porque aí ela ia ficar mais molenga ainda. Então, a gente tem que observar isso. A manteiga, ela vai dar uma textura muito mais especial, tá? Mas dá para fazer a receita sem a manteiga ou substituindo manteiga por óleo ou mesmo por azeite, tá bom? Essa massa aqui, ela já tá com manteiga, mas eu vou colocar um pouquinho mais para vocês verem o processo de sova dela. Eu disse que de farinha estávamos prontas, mas não estamos, não. Vou usar farinha para cobrir aqui a nossa bancada, porque senão vai grudar, né? Então, a gente polvilha um pouco de farinha aqui, para evitar que a massa grude. E a gente evita também que... acrescentar um pouquinho de manteiga. Ó.
Essa parte, depois de um descanso da massa, que ela vai crescer, você pode já colocar a manteiga depois. Você não coloca a manteiga junto, tá? A manteiga é no momento que a gente vai sovar. Então, aqui eu quero incorporar a massa, essa manteiga. Essa massa já está bem mais consistente do que a outra. Tá vendo que ela perdeu o volume porque ela estava com gás carbônico dentro. Na hora que eu comecei a movimentar, ela perdeu o volume. E eu fiz um barulhão aqui enquanto eu falava, porque eu me esqueci que faz barulho. Mas é preciso de sova. E aí, esse é o momento, atenção para o barulhão. Esse é o momento gostoso, porque aí a gente pensa naquela pessoa que a gente não gosta de jeito nenhum. A gente pensa em situações revoltantes na sociedade. A gente pensa em como a gente tirou nota 1000 às vezes na nossa redação ali do estúdio, mas chegou na hora da prova, a gente ficou ansioso e não conseguiu chegar à nota 1000. A gente pensa, por exemplo, às vezes quando o nosso time, vou falar do meu time que estava jogando ali e acabou a luz do estádio lá em Fortaleza, e aí você fala assim, poxa vida, eu queria mais um gol não, né, porque terminou no 0-0, misericórdia, e a gente vai sovando, porque quanto mais amor, esse amor aqui, ó, mais o glúten vai desenvolver, tá bom? E você tá ainda acompanhando a nossa live? Então, compartilha essa live, porque a gente ainda vai assar esse pão, tá bom? Nós vamos assar essa massa aqui. O ideal aqui, eu vou parar de bater para vocês conseguirem me ouvir, é deixar essa massa descansando mais um pouco. Ela descansar depois de incorporar a manteiga. Mas eu quero já informar para vocês verem o movimento que é feito para a gente colocar na forma, se você for fazer um pão de forma. Por que a gente está fazendo um pão de forma? Porque é mais fácil você colocar o seu pão na forma. No caso do meu primeiro pão que ficou mais mole, a forma deu a forma para o pão. Mas dá para você fazer um filete de pão, fazer ele mais arredondadinho e colocar numa outra assadeira tranquilamente, tá bom? Aí a gente vai transferir a massa para a bancada enfarinhada, tá? A gente vai abrir. Se você quiser usar rolo, pode usar. Eu gosto de usar a mão mesmo, tá? Ó. Assim. E essa massa vai crescer ainda mais um monte. Aí você vai ou usar uma forma antiaderente, essa minha foi. Um dia ela foi uma forma antiaderente, mas eu usei tanto que ela não é mais. Pode ser uma forma mais alta, tá? Essa daqui é baixinha também. E a gente vai fazer a segunda fermentação dessa massa já dentro da forma, tá? Aí, como que a gente vai fazer? A gente vai dobrar que nem... Eu ia falar que nem um nenê, mas a gente não dobra nenê, né, gente? Veja bem, Letícia. Ó, então, eu dobrei aqui pra dentro. Depois eu vou fazer aqui. Os padeiros devem estar se revirando aqui, me vendo fazer o pão. É pão caseiro, gente. Ó, ele ficou um pouquinho menor que a minha forma, mas essa consistência me permite manipular melhor a massa. A massa que vocês vão ver depois o resultado, no final dá sempre pão, viu, gente? Sempre dá certo. Ó, olha que bebê, olha que... Ai, meu Deus. Ó, virou aqui com as dobrinhas para baixo. E eu vou acomodar a minha massa na minha forma. E eu vou botar fé. Eu vou deixar ela descansando, ó, tá vendo? Tá bem pequenininho. Aí aqui ela vai descansar. Vai depender novamente, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas. O ideal é que ela duplique de tamanho mais uma vez. Professora, e se eu quiser colocar direto na forma e fermentar uma vez só? Dá? Dá sim, não tem problema nenhum. Mas esse é um processo que a gente faz para ir trabalhando mais o glúten e o pão ficar mais gostoso, mais macio e de mais qualidade. Aí, então, nós vamos, depois que essa massa estiver fermentada, a gente vai levar ela para o forno. E agora a mágica vai acontecer, não é mesmo? Porque enquanto a massa vai para o forno, ela vai ficar no forno uns 20, 30 minutos.
que a gente vai fazer? Será que temos tempo? Temos tempo. Pão é gostoso sozinho? É gostoso sozinho. A sua redação, bem assim, introdução, desenvolvimento e conclusão, tudo certinho, aquele arrozinho com feijão dá certo e você pode tirar uma boa nota? Pode. Mas a gente pode incrementar, né? Deixar um pouquinho mais gostoso o nosso pão, um pouquinho mais gostoso o nosso texto, a experiência da pessoa que vai ler o seu texto. Para isso, a gente vai fazer uma geleia de morango. Eu preciso passar uma aguinha ali na nossa panela, mas ó, os moranguinhos já estão, essa aqui é surpresa, gente. Os morangos já estão cortados aqui, eu usei uma caixa de morangos, que tá pela hora da morte, caríssimo, misericórdia. Então assim, entendo quem não queira, né, fazer. E meio limão espremido, não usem mais que meio limão, eu já teimei porque eu não queria deixar o limão ali na porta da geladeira, mas fica azedo demais. E eu coloquei uma colher de açúcar. Você pode colocar adoçante culinário, você pode não colocar nada. Se o morango estiver muito maduro e o seu paladar não for adocicado, nem precisa de doce aqui. E aí eu vou levar para a panelinha. Ou será que aqui... Não, eu não vou conseguir segurar. Eu vou levar para a panelinha, que aí enquanto o nosso forno, o nosso pão, ele vai para o forno, a gente vai fazendo o recheio do pão, a nossa geleia. E aí vocês devem estar ouvindo o barulho da água, porque é assim, né, gente? Tem que pôr a mão na massa, tem que pôr a mão na água. Muito bem. Aí. Perfeito. Meu guardanapinho está ali para eu enxugar a minha panela. Tudo sempre com muito cuidado. E aí, o que a gente vai imaginar aqui? Que o nosso pão já cresceu. Ele tá aqui, ó. Vou deixar até ele aqui na vista para vocês, aqui. Vamos ligar o nosso forninho. Forninho não, nosso fogão. Vamos levar já. Qual que eu vou usar aqui? Esse daqui. Vamos levar já o moranguinho. Aí eu tenho pavor de quem usa tudo no diminutivo, mas quando eu menos espero, eu tô falando moranguinho, tô falando pãozinho, tô falando... Isso. Leva tudo pra cá. Por que o meio limão? Porque o limão, em todas as receitas, para receita doce e para receita salgada, o limão faz o alimento soltar água, assim como o sal. Só que como é uma geleia, é doce, a gente não vai colocar sal aqui. Até tem receitas que levam sal, receitas doces que levam sal, porque o sal realça o sabor do doce. Mas não é o caso aqui. Então, nós vamos mexer sempre aqui. E aí, enquanto isso, a gente tem que lembrar que o nosso pão já foi para o forno. O forno está ligado. Essa massa aqui, ela ainda precisa crescer. Então, o que vai acontecer... Ó, vamos deixar aqui ganhar um pouquinho. A gente tem que ficar mexendo ele o tempo todo, tá? Assim como o nosso mingau. Vou colocar aqui. Organizar ele aqui. Eu liguei o forno ali também para colocar esse pão aqui. E aí a gente vai fazer essa geleia de morango. E mesma coisa, né, gente? Mesma coisa do pão. Se é muito melhor você fazer o pão na sua casa, em vez de comprar no mercado, para geleia principalmente. Vocês falando em leitura, leituras aleatórias, leituras que te trazem empoderamento da sua vida mesmo, do que você come, do que você coloca no seu prato, no seu organismo, não é? Vocês leem o rótulo dos produtos que vocês compram? Ou não é você que faz o mercado? Você não está nem ligada, nem ligado no que você está consumindo? Não lê rótulo? Pois leiam.
Ai, professora, eu não sei ler, eu não gosto de ler, eu não sei por onde começar a leitura. Começa pelos rótulos, por exemplo. Você vai ver que tem um monte de ingrediente que ninguém nem sabe o que é. Vou deixar ele aqui mais um pouquinho e vou aproveitar enquanto a nossa geleia vai ganhando um pouquinho mais de calor. Eu vou até tampar um pouquinho aqui. Ó, deixar um espacinho para o vapor sair e vou ver as nossas dúvidas, gente. Eu tô assim, eu fico tão absorvida aqui pela culinária que eu acabei esquecendo das nossas dúvidas. Ó, o Afonso tinha perguntado como problematizar o recorte temático e extrair argumentos. Perdoe-me o trocadilho, Afonso, mas não tem uma receita pronta para você fazer isso. Como eu estava dizendo no início da nossa aula, esse é um tipo de coisa que demanda exercício. O que é problematizar o recorte temático? Antes de você chegar nisso, você tem que reconhecer qual é o recorte temático da sua proposta. Esse recorte temático, ele vai demandar um novo recorte temático que é a sua tese, certo? Só que antes de você chegar na tese, você precisa problematizar. Ah, tá. Então, como que eu problematizo? O processo de problematizar um recorte temático, ele demanda que você faça constantemente, no seu dia a dia, associações. Então, se você vai ao mercado, por exemplo, e você consegue observar a alta dos preços, você faz uma associação com a situação econômica de um país, você faz associação com dinâmicas, políticas públicas que são ou que não são feitas, com inflação, com o mercado internacional. Esse exercício de fazer essas relações, Afonso, é o que vai vai melhorar as suas habilidades para você conseguir fazer a problematização, tá? Esse é o primeiro ponto. Extrair argumentos depende de onde você está extraindo esses argumentos. Você entende a diferença entre argumento e argumentação? Porque o argumento, ele vai ser um dado, ele vai ser uma porcentagem retirada de um gráfico, pode ser uma citação ela pode corroborar, ela pode reforçar um argumento também, tá? Então, você não vai extrair argumentos necessariamente da problematização. Você vai selecionar argumentos a partir da sua tese, a partir do ponto de vista que você vai decidir defender na sua redação, a partir do processo de problematização, entendeu? E aí você vai selecionar, conforme você for problematizando, Afonso, você vai vendo que muitas coisas fazem sentido. Só que aí vem o projeto de texto. Não dá para levar tudo para a sua redação. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que selecionar tanto os argumentos que vão entrar na sua redação, quanto os argumentos que não vão entrar na sua redação. O nome disso é selecionar argumentos, tá? Se você falar extrair argumentos, dá a entender que eu vou forçar alguma coisa. E quanto mais coerente, quanto mais naturais esses argumentos eles forem articulados na sua redação, melhor vai acabar saindo o seu texto se você tiver domínio da competência 1 e da competência 4, que são a adequação à norma culta, né? Adequação ao tema também, na verdade a adequação ao tema é a competência 2, e a competência 4, que é a coesão. Aí é que entra a técnica. A coesão, eu posso fazer uma analogia com, por exemplo, os ingredientes que dão liga. Ovo é um ingrediente que dá liga. Para quem não come os ovos, a linhaça, a farinha de chia, linhaça não, a semente de chia hidratada, né, colocada ali na água, ela também dá uma liga, o próprio glúten da farinha dá liga, a coesão dá liga ao nosso texto da mesma forma, porque é a partir da coesão que a gente vai estabelecer relações de causa e consequência dos seus argumentos. E aí a sua problematização vai fazer sentido. Você conseguindo estabelecer as relações corretas. Relação de contradição em relação ao teu recorte temático, relação de consequência, de causa e efeito.
tá? Então, esses domínios eu espero ter te ajudado. Se você quiser trazer nas nossas próximas aulas alguns temas específicos, tá? Ou mesmo o tema que eu vou dar para vocês na nossa redação. Falando em tema de redação, tem uma coisa, eu já vou responder as outras perguntas. Tem uma coisa, gente, que eu faço muito enquanto eu faço trabalhos domésticos, além da cozinha. Tudo, lavar louça, qualquer coisinha que eu vá fazer que seja manual, que não me exija, como por exemplo a redação, né, sentar e escrever, eu ouço podcast. Inclusive, Estúdio tem podcast, hein, gente? Estúdiocast, vocês já viram lá na nossa plataforma, no Spotify, na Deezer, em todos os lugares? Pois é, estamos lá. E eu escuto podcasts. E sabe um que eu vou contar para vocês, que tem a ver com a nossa proposta de redação de hoje, que vai fazer com que vocês concorram a descontos e a bolsas de tudo, porque estamos ainda no meio do ano e dá tempo de você se preparar para o vestibular e tirar 1000 na sua redação. É o podcast A Mulher da Casa Abandonada, tá? Né? Todo mundo falando, eu gosto de ser a diferentona, eu sou do contra e eu não queria ouvir. Mas aí eu não consegui resistir, comecei a ouvir, já ouvi todos, deve ter uns 4 ou 5 episódios, amanhã tem um novo episódio, ninguém tá me pagando para fazer essa propaganda, embora a coordenadora, a jornalista coordenadora, se chame Magê Flores, e eu sou Letícia Flores, é uma coincidência, Magê, me note, não, jamais me notará, mas tudo bem, admiro muito o trabalho dela no podcast da Folha do Café da Manhã. Ela coordena esse podcast que está sendo executado pelo Chico, o jornalista, né? E não vou contar mais detalhes para que vocês escutem, porque tem um dos textos da coletânea da nossa proposta, esse podcast, é um texto que fala sobre esse podcast, tá? E aí, para quem já conhece, antes de revelar para vocês qual que vai ser o tema que está na nossa proposta, da nossa proposta não, na nossa plataforma, vocês que já conhecem o podcast, qual vocês acham que é a temática? Manda aí, marca o estudinho, enquanto a nossa geleia fica pronta, eu respondo é o rato. Olha, vocês têm cada nickname criativo, hein? Como escrever uma redação sem ter muito conhecimento sobre o tema? Escolhi um tema, mas não me veio argumentos. É difícil, né? É a mesma coisa que quando a gente vai fazer alguma coisa, uma receita, por exemplo, sem saber quais são os ingredientes, sem saber nada sobre a receita, sem saber qual é a relação dos ingredientes, quem dá liga, quem dá peso, quem dá fofura, qual é o modo de preparo que vai permitir com que aquele resultado seja, né, que o resultado seja aquele que eu queria, né? Tudo isso se você for fazer uma receita sem ter lido quais são os ingredientes. Então, eu não conheço o tema. Então, a primeira coisa é você ler a proposta com muita atenção e fazer toda a sua interpretação dos textos, fazendo que perguntas? Por que foram trazidos esses textos, esses dados? Qual que é a relevância desses textos aqui para essa proposta? Por que foram escolhidos eles? E aí você vai tentando fazer primeiro relações entre os textos que estão ali na proposta, tá? E o recorte temático, que já é um recorte temático. O que significa? Significa que ele está falando de um tema abrangente. O que esse tema, depois que você fez essa associação entre os textos de apoio, você vai pensar por que o tema em si é relevante. Por que falar sobre, por exemplo, pobreza menstrual ou insegurança alimentar ou, sei lá, violência eleitoral, enfim. Por que isso é relevante para a sociedade? Não é para você. Você faz parte da sociedade, você é um cidadão da sociedade. Por que isso é relevante para a sociedade? Tá? Então, fazendo essas reflexões, você pode até anotar as perguntas, né? Na nossa plataforma tem as nossas videoaulas sobre projeto de texto, sobre problematização, todo esse passo a passo está lá todinho nos nossos módulos de redação e vão te ajudar a dar uma clareada. Mas, de fato, é muito difícil.
Mas, ao mesmo tempo que é muito difícil você escrever sobre um tema que você nunca ouviu falar, como, por exemplo, o último tema do Enem, né, gente? Ninguém esperava aquele tema. Eu pelo menos, não esperava. Registro civil, invisibilidade e cidadania. Que tema forte, que tema necessário, que tema que tem tudo a ver com a realidade do Brasil, mas que nós, que às vezes prestamos o vestibular, estamos numa bolha que... Como assim? Se você está prestando o vestibular, você tem documento. Jamais você vai imaginar que existem pessoas que não têm acesso a esse direito básico, humano, né? E aí a gente não para pensar, e é natural que a gente não pare para pensar. Como que a gente se prepara, então, para o tema que pode ser... não é um tema que é desconhecido, é o recorte temático que pode ser diferentão, assim. Eu vou dar uma dica que eu dou para todo mundo, que eu dou em todas as aulas, todas as lives, que é: ouça podcasts de notícias, leia as notícias, mantenha-se atualizado. Por quê? Porque o tema de redação, ele vai ser sempre uma problemática atual, ele vai ter uma situação, problema do Brasil, principalmente se a gente estiver falando de Enem, tá? Outros vestibulares, como o FUVEST, por exemplo, podem ter uma pegada mais subjetiva, por exemplo, né? E não demandam uma proposta de intervenção, mas é sempre algo que é atual e que se reflita na sociedade, tá? E que vai estar em 3 eixos. Ou vai estar no eixo da relação do homem com a sociedade. Quando eu digo homem, eu não estou falando do gênero, eu estou falando da espécie, o ser humano com a sociedade. Do ser humano com ele mesmo ou do ser humano com o meio ambiente. Qualquer redação, qualquer tema, ele vai estar em um desses grandes 3 eixos temáticos. Começa a refletir sobre isso e começa a se manter atualizado, tá bom? Por meio de podcasts, por meio de leituras de jornais, por meio de leitura no geral, leitura de mundo, leitura de pessoas, interpretação, pensamento crítico, tá bom? Tá. E aí a nossa geleia está quase pronta. Temos mais 2 dúvidas aqui. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Vocês estão me ouvindo bem aqui? Agora, melhor? Melhorou o meu áudio? Ótimo. Valeu, produção. Estamos aqui indo para 8h10. E nós vamos só mais um pouquinho essa geleia aqui. O pão, gente, já vou desligar, ó. Vou desligar a geleia antes de tirar as últimas dúvidas. Ó. É simples. São poucos ingredientes, mas demanda atenção. Vocês viram que eu fiquei mexendo o tempo todo? Senão ela queima, ela gruda. Vocês viram que está com bastante pedacinhos? Por quê? Porque eu gosto com pedacinhos. Se você quiser ela mais líquida, é só ficar mais tempo, porque aí o morango vai perdendo a consistência e vai ficando mais molinho. Aí eu vou mostrar para vocês, antes de responder a dúvida da Paloma e da Sofia, e aí fechou, tá? Porque já extrapolamos o nosso tempo aqui, né? Eu vou mostrar, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, mas o pão já deu uma boa crescida. Vocês viram? Que tá dando até ele já ficou, né? A bundinha dele aqui já cresceu. Ele tá meio quebradinho aqui, mas dá pão, vira pão. E aí, vou deixar ele fermentando mais um pouquinho aqui e vou tirar a dúvida da Paloma e da Sofia. A Paloma pergunta: posso utilizar frases de personagens de desenhos animados ou livros, como as de filósofos? Claro, Paloma. Você pode usar falas de personagens, você pode usar citações de filósofos, sociólogos, sociólogas, brasileiras, europeias, africanas, internacionais, de qualquer lugar. Tá? Você pode tirar de personagens? Pode, sem problema nenhum. O que você tem que pensar? É coerente? Ou você está tentando forçar porque você gosta daquela citação, você gosta daquela frase, ou é aquela frase de efeito, tipo Bauman, né? Sociedade líquida, o amor líquido, né? Sociedade líquida, o amor e tudo mais. Sociedade do cansaço, sabe esses jargões? Eles podem funcionar? Podem, eu não estou criticando, falando que não é para colocar. Mas tem coerência? Faz sentido? Você consegue articular isso por meio dos seus recursos linguísticos, dos seus recursos coesivos, de forma que isso faça sentido para o seu leitor e que dê mais valor ao seu texto, enriqueça o seu texto? Beleza, pode usar com certeza e fazendo as devidas referências. Se você está trazendo uma fala, você coloca entre aspas também, citação entre aspas também,
tá bom? Sofia, entrou mais a dúvida da Raine ou da Raine, e aí acabamos com as dúvidas, eu vou cortar o pão para vocês verem, o pãozinho quentinho. A Sofia diz, gostaria de saber como argumentar melhor no desenvolvimento e como fazer um detalhamento na proposta de conclusão. A gente vai falar um pouquinho mais de proposta de conclusão nas lives seguintes, mais para o final das nossas oficinas, mas vale para você o que eu falei para o Afonso sobre problematizar o recorte temático e selecionar os seus argumentos, tá? Você tem que fazer essas associações e fazer uma leitura interpretativa da vida. Eu sei que isso é muito abrangente, é muito genérico, mas é real. E aí você observa, desde do mercado que você vai fazer e observar, fazer essa analogia da observação dos preços, como dissemos já no início, como também qualquer coisa no seu dia a dia, tá? Então, por exemplo, sei lá na minha cidade, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mas moro atualmente no Guarujá. Lá no Guarujá aconteceu uma família, estava no sábado passeando, um casal, mais uma criança, e eles foram assaltados. O que isso tem a ver? Bandido bom é bandido assim, é bandido acolá. É simples assim? É assim que a gente resolve esses tipos de problemas da sociedade? Ou a gente começa a pensar em todas as situações? Aí, às vezes, a gente começa a pensar e acaba culpando a vítima. Aí a gente volta e fala assim, opa, tomei consciência de que eu fui para esse caminho. Ou então, você pensa, não, a culpa é do bandido. Mas tá, e como vai ser a solução? Qual é a proposta de intervenção para um problema social? Se você conseguir pensar em propostas de intervenção na sua escola, identificar problemas, porque a redação é isso. A gente tem que identificar a situação, problema, para poder propor uma intervenção. Então, identificou qual é o problema? Tá, quais são os caminhos? Por isso que tanta proposta do Enem tem caminhos para combater a persistência da violência contra a mulher, né? O nosso tema, vocês já mandaram aí pra gente? Vocês não mandaram, hein? O nosso tema é qual? É o último tema que está na nossa plataforma, que é trabalho escravo no Brasil. 2 pontos. Até quando? Não é uma frase temática tão comum para o Enem, mas é justamente por isso, para vocês exercitarem um pouquinho mais a criatividade e entenderem que esse tipo, na frase temática, já vão conter algumas informações. Por exemplo, quando lá a gente falou sobre persistência da violência contra a mulher, já está se afirmando que existe violência. Você não tem que provar que existe a violência contra a mulher e nem perder o seu tempo tentando argumentar contra essa realidade, porque a realidade está posta pela frase temática e pelos textos de apoio. A mesma coisa para esse nosso tema, trabalho escravo no Brasil, 2 pontos, até quando? Por quê? Porque é uma realidade, é presente no Brasil. Tem tudo a ver com o podcast que vocês vão ouvir antes de escrever a redação e os textos que vocês vão ler. E eu vou deixar aqui, só para quem está assistindo a live, hein, um repertório que não está nos textos de apoio, que é o filme brasileiro, está disponível lá na Netflix, Os 7 Prisioneiros, com o Rodrigo Santoro. Também fala sobre trabalho escravo atual, século XXI, tá? Não é brincadeira, aqui no Brasil. É uma problemática atual. E a Raine pergunta como se preparar para redações de vestibulares que não definem o que vai ser cobrado. São muitas possibilidades do que pode cair na UFPR, por exemplo. Raine, é assim na UFPR, é assim na Unicamp, é assim na UMG, se não me engano. O que você está falando provavelmente é sobre gêneros textuais diversos, não é mesmo? Enquanto eu respondo sua pergunta, eu vou colocar essa massa. Ela poderia ficar um pouco mais tempo crescendo, para ficar bem maçuda. Eu vou colocar essa massa no forno, a gente já vai ver como ela vai ficar e vamos cortar e colocar a geleia no nosso pãozinho. O forno tem que estar pré-aquecido, tá, gente? Necessariamente ele precisa estar pré-aquecido, tá? A 200 graus, vai depender da potência do seu forno. Eu vou colocar aqui o nosso marcador para a gente não perder a liga, mas a gente vai agilizar com a outra massa, que vocês vão ver. Mas são gêneros textuais, né, Raine? Então, o que você tem que fazer? Nós vamos falar, a gente vai ter oficina mais para frente, sim, sobre gêneros textuais. Na oficina do ano passado, dá uma procurada aqui no nosso canal aqui do YouTube, que deve estar salvo ainda.
as aulas do ano passado, porque eu falei de vários gêneros textuais diferentes. Eu falei de roteiro de podcast, que já caiu na Unicamp. Eu falei de receita poética, eu falei de crônica, falei de conto, tá? São gêneros que podem ser cobrados, mas, de fato, não dá pra gente saber qual que vai ser cobrado. E aí, o que eu faço, professora? Eu estudo 2 tópicos principais. Tipologia textual, que são 5 tipos de texto, principalmente, o texto dissertativo, o texto injuntivo, que é aquele texto de explicativo, como, por exemplo, receita. Receita, o modo de preparo é um tipo de texto injuntivo. O texto expositivo, que não é o que a gente quer, a gente expõe, mas a gente argumenta, a gente disserta, a gente quer um tipo de texto dissertativo na nossa redação do vestibular. Tem o tipo de texto narrativo também, e eu sempre esqueço de um tipo de texto, mas são 5 tipos de texto que você vai estudar. Então, se você tiver acesso à nossa plataforma, você vai buscar lá tipos de texto ou tipologia textual, tá? Outro tópico que você precisa assistir, aulas que você precisa se familiarizar, é gêneros textuais. E aí, os gêneros textuais, a partir desses 5 tipos de textos, eles vão nascer novos. Por exemplo, crônica e conto, normalmente são gêneros textuais que são predominantemente narrativos. Então, eles vão ter os elementos da narrativa. Enredo, personagem, foco narrativo, lugar, espaço, tempo e tudo mais. Se você sabe qual que é a base, que tipo de texto é, a essência, né, a predominância daquele gênero textual, você vai conseguir produzir o texto, não importa qual gênero seja, mas você tem que estudar, tá bom? E tem que produzir esses textos diferentes. Se você ficar só no gênero dissertativo argumentativo, você vai se sentir insegura, mesmo que você tenha toda a teoria ali na ponta da língua. Então, o ideal é que você, obviamente, estude, mas pratique também, tá bom? Se tiver alguma dúvida, quiser mandar algum texto, na nossa plataforma não tem como, a gente não consegue corrigir textos que não sejam Enem e FUVEST. Mas você pode mandar e a gente vê, dá uma olhada, lê o seu texto também, tá bom? E, então, vamos ver como é que ficou o nosso pão. A terceira massa, a segunda, já perdi as contas, gente, humanas, pelo amor de Deus. Já tá lá no nosso forno, tá crescendo lá, mas como somos muito preparados aqui, a gente já preparou um pão. Lembra que eu falei para vocês daquela massa que ficou mais molenguinha, né? E que a gente preparou antes e que cresceu um bastantão? Então, essa massa, ela... Ó, como ela ficou bonita. Pão é pão, gente, dá certo sempre. Foi um pouco mais melecado. Essa parte aqui são as dobras, era para ter ficado para baixo para ele ficar bem redondinho, mas ele ficou tipo um brioche, tá vendo? O pão brioche. E agora vamos ver, vamos cortar esse pão. Ah, depois que assou, duas coisas são importantes. Onde que eu vi? Aqui. Duas coisas são importantes. A gente não pode cortar o pão quente. Tá? Tem que desenformá-lo, assim que termina tem que desenformar, por quê? Porque o pão ele continua cozinhando depois que termina ali no forno. Mas, se você corta ele na hora que ele sai do forno, o que vai acontecer? Ele ainda tá cru. E aí, a massa, ela não vai ficar aerada, ela não vai ficar gostosinha, tá? Outra coisa, deixa ela descansando, talvez ali na grade do forno, você pode deixar ela descansando, tá? Por quê? Para que ele não junte vapor aqui e aconteça a mesma coisa. Então, aqui a gente tem o nosso pão desenformadinho, lindo, maravilhoso. Vamos ver como é que ele ficou por dentro? Eu tô na expectativa, porque isso eu não vi. Não sei se essa faca vai cortar, o ideal é que a faca seja de serra, mas a nossa de serra é pequena. Então, vamos ver se ficou bom? Deixa eu ver se tá bom assim. Ah, vai amassar o pão. Ó, e o corte do pão também, gente. Ah, olha aqui, olha aqui. Ai, vamos tirar o pãozinho. Ai, que delícia, meu Deus do céu. Ó, cheio de bolinhas da fermentação. Deu certo. Ai, que ansiedade, eu vou comer. É isso, gente, olha. Live de hoje. Recapitulando, ó. Daqui a pouco as meninas vão aqui comer o nosso pãozinho com a geleia. Então, vai ter pão com geleia.
Vai ter pão com manteiga para quem quer o salgadinho, para quem não jantou ainda, vulgo todas nós aqui. Isso, opção para quem quiser. E vamos recapitular o que vimos na aula de hoje. Falamos sobre a importância do projeto de texto, para que você tenha um domínio melhor do seu texto, você não saia escrevendo qualquer coisa, você prepare o seu texto, você identifique qual que é o recorte temático, possa problematizá-lo, identificar também, definir qual vai ser a sua tese, porque a partir da definição da sua tese, que tem que aparecer já lá no seu parágrafo de introdução, é que você vai conseguir articular na sua redação inteira o reforço a essa tese por meio dos argumentos que você selecionou no momento em que você fez o seu projeto de texto. E a receita aqui do pão e qualquer outra receita vai exigir o quê? Essa mesma preparação. Você tem que saber quais são os ingredientes, você tem que ler a receita, você tem que procurar e fazer. Quanto mais leituras você faça de uma mesma receita, mais informações você vai ter, né? Só que não adianta você ler de todo mundo. Se você não colocar a prática, o pão não vai aparecer sozinho ali, ele não vai brotar no seu forno. Né? Ele pode brotar na sua barriga, mas ele não vai brotar no seu forno, tá? Então tem que pôr a mão na massa, tem que exercitar, tem que escrever, tá bom? E preciso dar mais algum recado? Sim, se você chegou mais para o final da nossa live, tem um link fixado para você se cadastrar e poder concorrer a bolsas. Como concorrer a bolsas? Você vai fazer o cadastro, vai entrar na nossa plataforma, o último tema que tiver ali no modelo Enem, você vai clicar. Qual é o tema? Trabalho escravo no Brasil. Até quando? Você vai ler aquela proposta, vai enviar a sua redação, o seu texto dissertativo argumentativo pra gente. As melhores notas vão concorrer a bolsas de estudo aqui no Estude, tá bom? Eu espero vocês na próxima terça-feira, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, às 7 horas da noite. A gente vai fazer broinha de fubá crocante, que é uma receita da família, minha, de família. E nós vamos falar sobre tese, né? E até que ponto o texto dissertativo argumentativo exige a nossa opinião. Eu tenho que dar minha opinião no texto dissertativo argumentativo? Será? Será? Mas essa é uma receita de família, vocês vão entender a analogia que eu faço com a broinha de fubá na nossa próxima aula, nossa próxima live, aqui na oficina de redação do Estude. A cozinha é o coração da redação. Muito obrigada a vocês que estão aí, mas ainda muito mais obrigada a vocês que estão aqui por todo o esforço, desde ontem, desde muito antes, para que tudo isso ficasse tão lindo e maravilhoso para essas nossas aulas, né? Para a equipe de marketing, de produto, todo mundo que está ali super abraçado fazendo isso acontecer. Não estou aqui sozinha e espero, né, que não esteja mesmo. Acho que a minha mãe não me assistiu porque ela não marcou estudinho, não falou a realidade. Eu vou depois ver o chat e vou cobrar da minha mãe. E eu espero vocês na próxima aula. Conte para os amigos, as amigas, compartilhe, vai encher o saco da Paola Carosella porque vai que ela nota a gente, né? E um beijo no coração de vocês. E agora a gente vai comer o pão. Vamos fazer assim, ó, só para eles ficarem com água na boca. Vamos fazer aqui, ó, da geleia. Deixa eu pegar aqui uma... não tem. Vamos aqui de faquinha mesmo. Vamos de colher mesmo, essa faca não vai pegar. Só para vocês verem esse desbunde que fica, essa simplicidade. É muito simples, gente, muito simples. E fica muito gostoso. Ó. Tem geleia para quem gosta do doce, para quem é formigão e formigona. Ui! E tem manteiguinha para quem vai jantar pão, assim como eu. Posso comer? Obrigada, gente. Até terça que vem, hein?